Olá, o Jornal Gazeta está começando. Vamos ao destaque da edição de hoje. Justiça manda presidente da Câmara decidir quem toma posse de vereador no lugar de Cláudio Prates. Casos de feminicídio aumentam em mais de 30% e Ordem dos Advogados trabalha medidas para a redução dos casos. E mais, ex-goleiro da Chapecoense, Ivan Soares, norte-mineiro, é acusado de ameaça e roubo contra a ex-namorada. Estas e outras notícias você confere agora. Olá, a gente começa essa edição falando de mais um caso de violência contra a mulher. Um norte-mineiro, ex-jogador do time Chapecoense, foi acusado de agressão. O atleta foi acusado de ameaçar a ex com uma faca, roubar o celular e de destruir um salão de beleza. De acordo com a Polícia Civil, depois de concluído o inquérito, Ivan Soares foi indiciado por violação de domicílio e agressão sem lesão corporal. Segundo a polícia, os demais crimes imputados ao goleiro não tiveram prosseguimento, já que as vítimas envolvidas não representaram queixa contra ele. Na época do fato, Ivan e a ex, Laise, passaram a negar o uso de faca ou violência. Mas a exposição, no entanto, incomodou a Chapecoense. O goleiro retornou ao oeste de Santa Catarina para ter o caso avaliado, mas a diretoria do time optou pela rescisão. O clube comunicou ao atleta que o contrato foi rescindido por justa causa após a denúncia por agressão à ex-noiva. Com isso, o atleta deixou o clube após mais de um ano. O contrato era válido até o fim de 2019. E ontem nós noticiamos aqui no Jornal Gazeta um outro caso de tentativa de feminicídio. Maicon Vieira Dias, de 28 anos, já tem 3 passagens pela polícia e foi acusado de ter agredido a ex-companheira com golpe de facas. O crime também ocorreu em março deste ano. Segundo a Polícia Civil, a vítima, que tem 2 filhos com o homem, relatou que já tinha 3 medidas protetivas contra ele. E a gente continua falando sobre esse assunto. Cresceu em 34% o número de casos de feminicídio. O Poder Judiciário tenta diminuir esse índice. Confira na reportagem. A decisão, que foi aprovada em plenário durante o Conselho Federal da OAB, já está em vigor. A partir de agora, quem estiver envolvido em denúncias de agressões contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência vai ser excluído dos quadros da ordem. Um dos casos que levaram a OAB a tomar tal decisão foi o que ocorreu no Rio, quando uma empresária foi brutalmente agredida pelo futuro advogado Vinícius Batista Serra. O acusado foi preso em flagrante e impedido de prestar o exame de admissão da ordem. A agressão despertou para a questão da idoneidade moral. O advogado é um profissional indispensável para que o povo chegue até a justiça. E quem que é o advogado que o povo quer para o representar? É aquele idôneo, é aquele ético, é aquele que atua de uma forma moral, respeitável, não tanto na sua profissão, mas também na sua vida pessoal e na sua vida social. Até porque, vamos ser muito sinceros, tem como eu separar? Eu sou uma excelente advogada, mas eu sou uma péssima vizinha, eu sou uma péssima amiga, eu sou uma péssima companheira. Não existe isso. O advogado precisa ter um comportamento exemplar. Com a decisão, a Ordem dos Advogados do Brasil quer um maior rigor no cumprimento do Código de Ética que rege o exercício da profissão. A OAB também está de olho nas condutas sociais inadequadas por parte de advogados e os bacharéis em direito. Só aqui em Minas, cerca de 3 mil advogados se formam a cada ano. O Tribunal de Ética da OAB destaca que, além de ficar impedido de exercer a profissão, os advogados ainda podem sofrer suspensão de até 1 ano e exclusão dos quadros até que a pena judicial seja cumprida. A punição no nível administrativo, ela pode vir independentemente de uma condenação judicial.
O simples fato de nós termos aí reportagens, manchetes, notícias que chegam até a OAB por qualquer do povo, de que algum advogado ou advogada não fosse merecedor daquela profissão, isso enseja um processo disciplinar, há um rigor nesse julgamento, com um quórum especializado de 2/3 do nosso conselho, de cada unidade da federação, para verificar se aquilo procede ou não. Procedendo, o advogado será punido ou, se não inscrito, será impedido de sê-lo. E na volta do intervalo, teto de gesso de um posto de saúde desaba em Montes Claros.